Bem-vindo ao Empresarial Legal! Hoje vamos aprender sobre sociedades personificadas. Vamos falar dos artigos 997 a 1051 do Código Civil. Vamos falar sobre sociedade simples, sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples. Vamos lá? So let's get down to business. Para dar início à nossa aula, eu vou explicar brevemente o que são sociedades personificadas. Personificadas são as sociedades que adquirem personalidade jurídica com a inscrição em registro público. O que isso significa? Quando uma sociedade adquire personalidade jurídica, ela adquire também os seus próprios bens, ou seja, os sócios respondem subsidiariamente à sociedade, tá? Então vamos lá. Quando a sociedade ela tem os seus próprios bens, ela tem a sua personalidade, quando houver algo que ela deva responder, ao qual ela se responsabiliza, ela primeiro vai desfazendo de seus bens para que cumpra, para que repare danos, para que cumpra ali com os seus deveres. Quando os seus bens acabam, aí sim passam a ser atingidos os bens de seus sócios. Então, primeiro os bens da empresa para depois atingir os bens dos sócios. O que difere das sociedades não personificadas, que são aquelas que não possuem personalidade jurídica e por isso os seus bens e dos seus sócios são juntos, tá bom? E quais são as sociedades personificadas pelo Código Civil? São a sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações e a sociedade cooperativa. De acordo com o artigo 997 a 1038 do Código Civil, as sociedades simples são constituídas por meio de um contrato formalizado, escrito, pode ser público ou particular, que nele contenham cláusulas livremente estipuladas entre as partes e cláusulas obrigatórias, que estão no artigo 997, inciso 1 a 8 do Código Civil, sendo que a não observância dessas cláusulas obrigatórias leva à inviabilidade do registro público, não podendo assim a sociedade adquirir personalidade jurídica. E quais são essas cláusulas obrigatórias? Eu vou falar aqui para vocês, resumidamente, cada uma delas. Qualificação completa dos sócios, a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade, capital da sociedade, quota de cada sócio no capital social e no modo de realizar, as prestações que se obriga o sócio cuja contribuição consista em serviços, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas e a responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais. Quanto à responsabilidade subsidiária dos sócios, é sempre bom lembrar que a responsabilidade se inicia na data da assinatura do contrato ou em data fixada em contrato e se finda com a liquidação da empresa. Mas também é bom a gente comentar que o registro, a inscrição em registro público da empresa, ela não torna a responsabilidade limitada dos sócios. Na sociedade simples, os sócios têm responsabilidade subsidiária e ilimitada perante terceiros. Toda sociedade ela necessita de um nome empresarial. E esse nome é dado ou por firma social ou por denominação.
Firma social é quando você põe o nome de um sócio, com ou sem e companhia e mais o tipo da empresa. Exemplo, José da Silva e Companhia Limitada. Enquanto a denominação, ela usa a expressão fantasia com o objeto social e o tipo da empresa. Exemplo, Itaú Unibanco, Banco Múltiplo S.A. No caso da sociedade simples, esta só pode adotar a denominação, podendo colocar ali na sua expressão fantasia o nome de um ou mais sócios, mas tem a obrigatoriedade de trazer o objeto social em seu nome empresarial. E porque tem a obrigação de escrever, de expressar quais são as prestações que se obriga o sócio que vai contribuir com serviços. Porque no caso da sociedade simples, é permitido que um sócio ele somente contribua com os serviços, tá bom? Esse sócio é conhecido como sócio de indústria. Quanto à responsabilidade subsidiária dos sócios, é sempre bom lembrar que a responsabilidade se inicia na data da assinatura do contrato ou em data fixada em contrato e se finda com a liquidação da empresa. Mas também é bom a gente comentar que o registro, a inscrição em registro público da empresa, ela não torna a responsabilidade limitada dos sócios. Na sociedade simples, os sócios têm responsabilidade subsidiária e ilimitada perante terceiros. As cláusulas obrigatórias do artigo 997, inciso 1 a 8 do Código Civil, podem sofrer alterações se houver o consentimento unânime dos sócios, diferente das cláusulas livremente estipuladas. Estas precisam da maioria dos votos, ou seja, ou da maioria dos sócios, que representam mais da metade do capital social, ou se tiver ali expresso em contrato que exija um quórum superior, mas elas também podem sofrer alterações. Inclusive, é bom eu já mencionar aqui que para que haja uma cessão de cota social a um sócio novo, é necessário que haja modificação contratual e que haja nisso também um consentimento unânime dos demais sócios que ficaram na empresa. Caso não haja esse consentimento unânime e nem a modificação do contrato, essa cessão de cota é ineficaz, tá? E é bom lembrar que o sócio cedente ou aquele que se retirou da sociedade, ele permanece responsável perante terceiros até 2 anos da sua retirada ou de ter cedido a sua parte a um novo sócio. Toda sociedade necessita de um administrador. O administrador, ele pode ser constituído no momento ali da construção do contrato social da sociedade, naquele mesmo contrato que será inscrito em registro público ou em instrumento separado. No entanto, se não houver a constituição de um administrador para essa sociedade, todos os sócios responderão separadamente pela sociedade. E diferente do que nós imaginamos que seja um administrador, esse não representa a sociedade, mas sim expressa uma deliberação majoritária. Ou seja, no momento do negócio jurídico, ele se faz ali como se fosse a própria sociedade e não representando a sociedade. Ele é a própria sociedade no momento de realizar qualquer negócio jurídico, porque ele representa a maioria dos sócios. A administração da sociedade pode ser feita por pessoa natural, mas não pode, em hipótese nenhuma, ser administrada por pessoas impedidas por lei especial, como por exemplo os magistrados. Não pode ser administrada por condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Exemplos: os condenados por sentença criminal, às quais foi imposta a pena de interdição temporária
de direitos ou proibição do exercício profissional, de acordo com o artigo 47 do Código Penal, e também aqueles que foram condenados por crime falimentar, aqueles que foram condenados por prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da sua condenação. É importante colocar aqui que o administrador, se ele causar prejuízos a terceiro por conta do desempenho de sua função, ele responde solidariamente com a sociedade na reparação desse dano. No entanto, existem alguns casos em que a sociedade, por ser solidária nessa responsabilidade, vai arcar sozinha com a reparação desse dano. E então, ela pode ingressar com uma ação de indenização regressiva contra o administrador para que esse pague uma indenização à sociedade por conta do seu desempenho de função que acabou provocando um prejuízo a terceiro. De acordo com o artigo 1020 do Código Civil, o administrador possui certas obrigações legais perante aos demais sócios da sociedade. Quais são elas? Prestar contas justificadas da administração, apresentar inventário anual, apresentar o balanço patrimonial e de resultado econômico no final do exercício social. Cabe lembrar também que pelo artigo 1021 do Código Civil, os sócios eles podem a qualquer tempo examinar e fiscalizar ali a caixa, da empresa, as funções do administrador a qualquer tempo, salvo se não houver uma data específica fixada em contrato social. De acordo com os artigos 1028 a 1030 do Código Civil, a resolução da sociedade em relação a um sócio pode ocorrer por meio de 4 hipóteses. E quais são elas? A morte do sócio, a retirada do sócio, a exclusão judicial por iniciativa da maioria e a exclusão de pleno direito. Quando há a retirada, a saída de um sócio, pode haver a redução do capital social da empresa, salvo se os demais sócios ali não suprirem o valor da quota daquele que saiu. No caso de resolução por morte de um sócio, os demais sócios, os que sobraram, eles podem optar por dissolver a sociedade, findar, liquidar essa sociedade, ou eles podem, junto com os herdeiros do sócio falecido, substituir o sócio. Já no caso da resolução da sociedade perante a um sócio por retirada deste, se o prazo da sociedade for indeterminado, este deve comunicar à sociedade com 60 dias de antecedência. Por quê? Porque nos 30 dias subsequentes à comunicação, essa notificação, os demais sócios podem conversar e decidir se vão continuar com a empresa ou se vão dissolvê-la por completo. No caso de sociedade de prazo determinado, o sócio ele só pode se retirar se provar em juízo uma justa causa. A resolução da sociedade por meio da exclusão judicial por iniciativa da maioria significa que eles querem a retirada de um sócio que cometeu uma falta grave no cumprimento das suas obrigações ou por incapacidade superveniente. Então, a maioria ali delibera, vota e pede a exclusão judicial deste sócio. E, por fim, a resolução da sociedade perante a um sócio por meio da exclusão de pleno direito. Essa exclusão, de acordo com o artigo 1026 do Código Civil, é dada quando um sócio for declarado falido ou aquele cuja sua quota parte tenha sido liquidada. Agora nós vamos falar um pouco sobre sociedade em nome coletivo. Esse tipo de sociedade tem a sua principal característica, a responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios.
Nesse caso, os sócios, quando vão atingir os bens, dos sócios, todos eles respondem solidariamente e ilimitadamente. Então, não há a separação de responsabilidade por suas cotas, tá bom? Nesse caso, os sócios até podem fazer uma separação ali, mas essa separação só vai valer entre os contratantes e não perante a terceiros. O nome empresarial da sociedade em nome coletivo é sempre firma social. E nesse tipo de sociedade, não se admite a participação de incapazes. Os sócios têm ampla liberdade para disciplinar as relações sociais, desde que não desnaturem o tipo societário escolhido. Depende do consentimento dos demais sócios a entrada de estranhos ao quadro social e sua administração compete aos próprios sócios. Os casos de dissolução dessa sociedade estão previstos no artigo 1044 do Código Civil, que remetem ao 1033 também deste Código, e também no caso da declaração de falência. De acordo com o artigo 1033 do Código Civil, quais são as formas de ocorrer a dissolução dessa sociedade? Por meio do vencimento do prazo da duração, por consentimento unânime dos sócios, a deliberação dos sócios por maioria absoluta, quando for a sociedade de prazo indeterminado, e quando houver a extinção da autorização para funcionar essa sociedade. Por último, vamos falar hoje sobre a sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples possui dois tipos de sócio, os comanditados e os comanditários. Os comanditados são pessoas físicas que representam ali a sociedade, são os administradores da sociedade. Seu nome consta na firma social, ou seja, o nome de uma sociedade em comandita simples será firma social e a sua responsabilidade é ilimitada, diferente do sócio comanditário, já que ele apenas contribui para a formação do capital social dessa empresa, contribuindo aí então com bens ou dinheiro. A sua responsabilidade é limitada porque ele, no momento que contribui para a criação, para a formação do capital social, ele já cumpriu a sua obrigação como sócio, tá? Então, ele não pode, perante credores, a princípio, ter uma outra exigência, ter outras responsabilidades, porque a dele é somente contribuir com o capital social. Tanto que o sócio comanditário, ele pode exigir e fiscalizar as operações ali da empresa, da sociedade, mas não pode praticar nenhum ato de gestão e não pode conter o seu nome na firma social, passando, se isso ocorrer, a responder como sócio comanditado. As causas de dissolução da sociedade em comandita simples são as mesmas previstas no artigo 1033 do Código Civil, a declaração da sua falência, e tem uma em especial, que é a exigência da pluralidade dos sócios, ou seja, é necessário que haja o sócio comanditado e o comanditário. Se caso essa empresa ficar por mais de 180 dias sem um desses tipos de sócio, ela será dissolvida. Lembre-se de pegar o PDF desta aula na legenda, de compartilhar com os amigos, curtir, inscrever-se no canal e seguir a gente no Instagram, @empresariallegal. A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas aguardo você para a nossa próxima aula sobre sociedade personificada, a parte 2, que vamos falar sobre sociedade limitada, anônima, comandita por ações e cooperativa. Um beijo e até semana que vem.